E agora, para conversarmos sobre um assunto importantíssimo. Eu sei que, de repente, você que me assiste já criou os seus filhos, mas a gente precisa continuar aprendendo, até porque a gente tem nossos netos, né? Quem sabe os bisnetos. E conhecimento é tudo de bom. Então, preste muita atenção, independente da fase que você vive hoje, tá? Pensando em desenvolvimento da parte emocional das crianças, gente. Desde os primeiros anos de vida é fundamental para formar crianças mais seguras, empáticas e resilientes. Educação emocional vai muito além de aprender a lidar com sentimentos. Ela fortalece as relações, prepara os pequenos para os desafios da vida. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa global realizada em 16 países, incluindo o Brasil, divulgada pelo Center for Education dos Estados Unidos, revelou que os pais desejam que seus filhos aprendam sobre emoções desde cedo, inclusive no ambiente escolar. Hoje a gente vai entender a importância de tudo isso e como podemos estimular essas habilidades desde a infância com a psicóloga Elaine Santos. É palestrante, autora do método QUEM, voltada à educação emocional, e do livro Tudo que te aperta não é seu número. Seja muito bem-vinda. Muito bom te receber. Obrigada por estar aqui conosco. Adoro. Obrigada. Vamos lá. Ai, que coisa boa a gente poder falar de educação emocional, Sim, né? sim. Eu falei muito de criança, mas a gente sabe que até na seleção para o emprego, os avaliadores percebem detalhes ali que podem gerar uma contratação ou não. Exatamente isso. Nós somos regidos e controlados pelas emoções. Quando que a gente aprendeu essa matéria na vida? Nunca. Nunca. A resposta que eu mais ouço é nunca. Agora, a grande maioria das pessoas acredita que a gente vai aprender isso de adulto. Então, eu sempre digo assim, o que é o alicerce? O alicerce não é a base? É onde tudo fica estruturado. E onde é o alicerce de uma criança? Na primeira infância, até mesmo dentro do útero materno. Ali já começam todas as experiências. Então, se a gente não tiver esse olhar para aquela construção muito bem feita desde a primeira infância, vai quebrar lá na frente, como você falou. Não tem como, não tem segredo, sabe? Você construiu mal alguma coisa, uma casa, você fez um alicerce ruim, um apartamento, seja o que for, ele vai quebrar lá na frente. E o que eu chamo de quebrar? A ansiedade, a automutilação, a depressão. Infelizmente, a gente também está vendo muitas crianças com transtornos mentais, transtornos de personalidade, um índice de maldade muito elevado. Mas é muito importante, desde a primeira infância, já ensinar a lidar com as emoções. Quando a gente pensa em educação, a gente gosta muito de pensar e delegar para a escola. Mas a gente precisa lembrar que isso tudo começa em casa, né? A Elaine estava falando, no útero, então até na gestação. Não tem a expressão educação vem de berço? Quem cuida do filho no berço não são os pais? A escola forma. A criança precisa chegar educada na escola. Não é função dos professores. Só que hoje em dia os valores estão completamente invertidos. Perdeu-se o senso de moralidade, de respeito, de empatia pelo outro. E parece que, eu digo assim, é o ter e o ser. Antigamente éramos seres humanos. Hoje está muito mais focado no ter. Qual o seu telefone? O que você tem? E não quem é você. Agora, dá pra gente melhorar essa parte da inteligência emocional depois de adulto? Dá. Eu sempre brinco assim, tá respirando? Então tem como resolver. É um curso de autoconhecimento. Nada mais é do que você fazer as emoções trabalharem a seu favor. Medo, raiva, tristeza e alegria. O que a gente faz? Porque não tem conhecimento. Chega o medo, a raiva e a tristeza, as emoções negativas, a gente se desespera. Mas não, entenda qual é a mensagem. Eu tenho muitas personagens, eu gosto do Lúdico, é o senhor negativo, ele tem uma nuvenzinha na cabeça. Quando chega uma notícia triste, a pessoa que não tem a inteligência emocional, ela vai segurar o senhor negativo e chorar junto com ele. Mas, na verdade, só entenda a mensagem dele e vai buscar o irmão, que é o senhor positivo. Não à toa, ele tem 4 lâmpadas na mão. Sempre você buscar 4 soluções para aquele desafio.
Tudo que tem solução não é um problema. Então é esse trabalho de você entender as emoções, todas elas têm os dois lados. Então o medo que protege a nossa vida, fica com ele, não vai atravessar a avenida de olho fechado nem entrar na jaula do leão. A raiva que descontrola, a gente não pode ficar com ela. Agora, aquela raiva que você quer abrir um pote em casa e não consegue, você fala, ai, que raiva! Essa é a raiva positiva, que ela te dá uma energia a mais, ela te dá uma força positiva, né? A tristeza, o lado negativo é quando ela te paralisa. Você não consegue sair daquilo e evolui para a depressão leve, moderada ou grave. A tristeza boa é aquela que te causa um momento de tristeza, mas você elabora. Você para pensar, fala, peraí, onde é que eu posso melhorar? Na vida e no esporte. Aceitar as emoções, então, é uma premissa para que a gente seja feliz e cresça emocionalmente falando. E principalmente saber lidar com elas. Quando as pessoas não sabem lidar, o que elas fazem? Escondem, elas guardam. Criança pequena, muitos pais falam, engole o choro. Ah, sua melhor amiga não quer mais conversar com você, com uma criança pequenininha de 3, 4 anos. Aquilo para ela é muito importante, lembrando do alicerce. Você está mostrando para ela, moldando ela nesse olhar. Então, sim, é muito importante que a melhor amiga dela não quer falar com ela. E aí você precisa acolher, nomear, perguntar como você está se sentindo, como foi isso para você, por que será que ela não quer mais conversar com você? E aí a criança vai criando repertório para ela aprender a seguir no grande desafio que é a vida adulta. Bom, isso é um disparate perto daquilo que a gente recebeu na nossa infância, e na verdade até do que nós, avós, demos para os nossos filhos, né? E eu vejo isso hoje, esse movimento para essa educação assertiva, emocionalmente falando, muito benéfico. Mas ainda me choco e às vezes ainda sou repreendida com alguma atitude minha. Lembrei agora, domingo, eu não lembro exatamente o motivo, mas a gente estava com o Bernardo e já estava com a minha nora e com o meu filho, eles iam viajar, e o Bernardo deu uma... No final, acho que ele não queria ir tão logo, ele queria fazer alguma coisa lá em casa, eles falaram não, e ele começou a chorar. Aí a minha reação como vó foi, a B não chora. Aí a mãe, sim, Cláudia, ele pode chorar. Aí eu penso, opa, né? E aí, às vezes diz a gente, se tá mal orientada, pensa, ai, como assim? Ele pode chorar? Como assim? Porque a gente foi acostumada a falar, não chora não, né? E aí, vem cá, não chora. Mas isso é porque dói na gente. Eu Dói. sou mãe, agora avó, meu primeiro neto, Nicolas. E tem vários choros. A primeira linguagem do bebê é o choro. Ele não sabe falar, então ele vai chorar e você tem que fazer o check. Então ele está com fome, a fralda suja, está com cólica, está com dor, está com sono, porque ele não sabe dizer o que ele quer ainda. Então ele chora, ele reage. Aí depois, lá na frente ainda, vai ter aquele choro de mãe, eu não quero ir. Ou às vezes está incomodando e ele não sabe nomear. Então é importante para os adultos falar, eu entendo que você está chorando, que você está triste. E você também pode dizer isso para ele, olha Bernardo, eu como vovó, eu também sinto a sua dor. A mim dói, porque aí ele vai gerando a empatia. Ele vê o que gera no outro também. Como podemos resolver? Me conta. Toda vez que eu falo como, exige uma resposta. Como você chegou até aqui hoje? O que está acontecendo? Como você está se sentindo nesse momento? Aí a criança vai desenvolvendo um repertório e passa a ter autonomia. Lembrando que é importante o acolhimento. Vai para o seu quarto, não aguento mais, para de chorar, está me irritando. Ai, que saco, eu não aguento. Isso é muito maléfico para uma criança. Você está dizendo para ela que ela é insuportável, que ela é chata, que você não precisa dela e ela está em construção. Agora, a gente viveu isso, né, Elaine? Viveu. Eu ouvi algumas vezes, engole o choro. Seja forte. Meu pai ainda falava, seja homem. Entendeu? E aí, e tá tudo ótimo. A gente já perdeu mais a mão em relação aos nossos filhos. Graças a Deus eu não perdi, meus filhos não deram problema. Mas eu vejo que a nossa geração teve, né? A gente viu aí muito filho sem limite, muito filho... Você acredita que o que a gente está vendo hoje, da geração que já tem mais conhecimento e está aplicando de forma assertiva esse tipo de psicologia com os filhos,
benéfica, assim, eles estão acertando? É por aí? Esse é o caminho? A ciência tem alguma prova de que isso funciona? Responde já já, tá bom? Vamos lá, porque eu volto aqui com essa querida pra gente continuar. Eu deixei uma questãozinha no ar, não foi? Você sabe que o que eu percebo é uma maior conscientização dos Deixa eu só pais. lembrar para as pessoas que não estavam ligadas. Perguntei se essa geração dos 30 que estão educando os nossos netos, por exemplo, estão acertando, porque é diferente do que a gente fez e muito mais diferente ainda do que os nossos pais fizeram na nossa educação. No meu olhar, não. Não estão... Não estão acertando? Não estão acertando. O que eu percebo é uma consciência maior da necessidade de buscar uma ajuda profissional. Porque essa geração está muito desafiadora. Os bebês, eles vieram diferentes do que era antigamente. Os nossos filhos e como a gente era. Em que sentido? Em sentido deles estarem muito mais espertos, muito mais ativos. Eles percebem algumas coisas e falam, como é que ele fala uma coisa dessa? Uma criança pequena de 2, 3 anos, onde aprendeu, onde ouviu? Então a anteninha deles está mais ligada. É um choque de geração, isso não é uma crítica dos pais de não estarem acertando. É um choque de geração que está acontecendo e não tem um manual, não tem uma referência para esses pais como educarem esses filhos. Que essa geração, como eu disse agora, ela é muito mais desafiadora do que nós fomos. Então é muito importante buscar ajuda e orientação profissional de pessoas que você confia e de profissionais também. Então, eu recebi no consultório trigêmeos de 2 anos e meio, sabe? Então, tem demanda? Tem, porque é desde pequenininho. Então, no meu olhar, a gente, assim, engole choro e vai. Não tem muita escolha. Nos tornou mais fortes? Sim, mas algumas pessoas não. Então, tudo tem os pontos positivos e negativos. Mas o que a gente está vendo agora, dessa nova juventude, principalmente por conta das telas, a gente não via lá atrás. Então, as crianças estão muito mais quebradas hoje e os pais precisam de orientação porque eles não sabem o que fazer. É o abandono emocional, esquecer o filho dentro do quarto. E não é uma crítica aos pais, é um alerta. Como eles podem fazer diferente? Como que nós, profissionais, podemos ajudá-los a fazer diferente? Aí eles precisam buscar a nossa ajuda. Muito bem. A gente tem muita informação hoje nas redes sociais. Muita informação, inclusive, pensando em saúde emocional. Essas informações são válidas ou a gente precisa tomar muito cuidado? Precisa tomar muito cuidado, principalmente por conta da inteligência artificial. Você não consegue mais diferenciar, identificar se é um vídeo falso ou não. Qual é a fonte? Onde que está? Quem que está falando? Quem é essa pessoa? Quem é o profissional? O meu método são 4 passos, chama quem? Questione, entenda, escolha e mude. Então, questiona quem é essa pessoa do outro lado. E não raro a gente vê os filhos reclamando, pai, você é chato, eu não quero. O pai e a mãe do meu amigo deixam, você não deixa. Eu gosto de mãe chata, seja chata. Olhe tudo, fique perto, verifique. Se não for uma informação confiável, não dá para confiar na internet, que a gente não sabe nem quem é que está do outro lado. E tem que tomar muito cuidado com tanto de tela que eles ficam sozinhos sem você saber, né? A gente até viu aí coisas terríveis acontecendo, então tem que ficar realmente de olho. Agora, puxando naquilo que você falou quando você viu o Bernardo chorando, do eu em você. Esses pais, eles também sabem que não tá bacana esses filhos abandonados no quarto, só que eles não sabem fazer diferente. Ah, não, mas eu não posso nem deixar parecer que eles não são bons pais, porque meu filho, minha nora, aliás, minha filha e meu genro, eu fico encantada. É um jeito maravilhoso. Ali tem espaço para chorar, ali tem espaço, mas com conversa, com acolhimento, com direcionamento. Tá muito bonito. Sim. O que eu tenho visto tá muito bonito. Que ótimo. Não são todos, a gente vê uma grande maioria, os filhos perdidos no quarto. E estes pais, não o seu filho e a nora, estes pais da atualidade, eles não sabem como fazer. Estresse, ansiedade, tudo muito com senso de urgência, tem que ser tudo muito rápido, tudo para ontem. Então as pessoas estão cansadas, a criança na tela ela fica quieta. Agora este silêncio, ele precisa ser perturbador para os pais. Com toda certeza. Eles não podem deixar... Não é folga. Não é folga, não está tranquilo, não está tudo bem.
Não é um silêncio ok. Criança precisa ser barulhenta. Claro que num limite aceitável. Muito bem. Olha, mais informações, aliás, o livro para você ler, o método, com a psicóloga Elaine Santos, tá no Elaine Santos Psicóloga lá no Instagram. Tem tudo lá no link. Elaine Santos Psicóloga, tá? E a gente precisa ouvir o que a Elaine tá trazendo aqui, prestar cada vez mais atenção nessa meninada. É verdade. Amei te receber. Eu também, muito obrigada pelo espaço. Até a próxima, viu? Até.